todo mundo que acessou redes sociais já deve ter encontrado pelo menos uma vez uma hashtag com good vibes ou positive only. As pessoas só querem falar sobre aquilo que há de positivo. Há quem diga, inclusive, que as redes sociais são tóxicas justamente porque apresentam só o que há de mais lindo, o que há de mais poderoso e positivo na vida das pessoas. E quem vive a vida real sabe que não é bem assim. Portanto, a gente fala hoje com uma psicóloga, Patrícia Mor, sobre aquilo que tem sido chamado de positividade tóxica. Boa tarde, Patrícia. Obrigada por ter aceito ao nosso convite. Vamos partir justamente dessa denominação. O que é a positividade tóxica? Sim, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Tá? E a positividade tóxica nada mais é do que uma obsessão com o positivo, né? Então, as pessoas, ela têm essa vontade de excluir tudo aquilo que é negativo dentro dela, assim, né? Então, todos aqueles sentimentos negativos, tudo aquilo que acontece de ruim, a pessoa, ela tem uma tendência a entubar aquele sentimento, né? Então, é dizer que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, e ignorar aquele sentimento ruim que aparece diante das situações do cotidiano, né? A verdade é que a gente sabe que essa positividade constante não existe, né? Isso é uma forma de mascarar sentimentos e a nossa realidade, que a vida é feita de bons e maus momentos, né? Acho que a gente pode partir de um pensamento em que numa relação de amigos, de família, aquela pessoa que passa dizendo: não, vai dar tudo certo, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo, isso vai passar. Ela não consegue viver e vivenciar os sentimentos que eventualmente surgem, né, Patrícia? De que forma isso reflete depois na vida e quais são as consequências que esse comportamento pode trazer? Uhum. Essas falas assim sociais, né, inclusive, é uma das consequências ruins que pode ser decorrida dessa positividade tóxica, assim, né? Porque é justamente isso, dizer para o outro que ele tem que estar sempre bem. Então, aquela pessoa que talvez esteja se sentindo mal diante de alguma situação se sente culpada, né? Porque deveria estar se sentindo bem, não deveria estar se sentindo daquela forma. Então, até mesmo diante de alguma situação ruim, que a pessoa está triste, está passando por alguma situação difícil, né? Ouvir isso de uma outra pessoa é um tanto quanto complicado, assim, né? Porque às vezes as pessoas precisam se sentir tristes. Faz parte do cotidiano, faz parte do dia a dia, né? Principalmente porque tem situações que fogem do nosso controle. Então, nem sempre tudo vai estar bem. Coisas ao nosso redor vão acontecer, né? Que vão influenciar para que coisas negativas aconteçam. E tá tudo bem também se a gente não tá bem em algum dia. As experiências negativas, elas são necessárias, né? Para que as pessoas se preparem para situações futuras. Então, as coisas ruins, elas vêm para que tu aprenda diante delas. Eu costumo dizer uma frase, né, que as pessoas elas devem estar preparadas para o pior, mas querendo o melhor, né? Então, focando no melhor. A gente sempre tem esse costume de desejar que as coisas deem certo, claro, mas estar preparado porque às vezes as coisas não aconteçam conforme a gente planejou, né? Que às vezes as coisas não estão ao nosso controle. Então, estar preparado para isso é importante e é humano. Esse retorno que é necessário dar, até em termos de empatia, né? A gente acaba sempre querendo se cercar das pessoas que estão sempre numa boa, das pessoas que só têm boas energias, que não chegam para reclamar, mas está faltando um pouco de solidariedade a partir do momento em que a gente não quer ouvir o problema do outro, em que a gente só quer saber da parte boa. Como exercitar melhor isso? Sim, exatamente por aí, assim, né? Imagina uma pessoa que está passando por uma situação difícil, busca por um ombro amigo, né? E ouve de volta que ela não deve se sentir assim, que tem que pensar que está tudo bem, né? Quando na verdade não é isso que ela está sentindo. Então, é muito mais humano tu acolher o sofrimento da pessoa, tentar, né, dar aquele ombro amigo naquele momento, tentar mostrar soluções para os problemas, ao invés de só dizer para ela colocar o sentimento para debaixo do tapete, né? Então, tem uma frase que eu falo bastante para os meus pacientes, que é tudo que a gente bota para debaixo do tapete, uma hora não cabe mais. Então, é mais ou menos por aí, assim, né? Então, a gente tem que colocar o sentimento negativo para fora.
É um sinal de fraqueza reconhecer que as coisas não estão bem e, de repente, deixar de reclamar, deixar de chorar, deixar de ficar um dia mais quietinho, mais recluso. Como a gente administra esses sentimentos? 2020 está aí provando que nada está sob nosso controle, né? Ao contrário, né? É um sinal de força a pessoa conseguir assumir que não está tudo bem. E eu achei muito interessante na introdução que tu fez, quando tu traz a questão das redes sociais, porque é algo que a gente vivencia muito, né? As pessoas, elas postam somente felicidade, somente coisas boas, quando, na verdade, aquilo é uma pequena porcentagem do dia a dia delas, né? Não é o que resume completamente a sua vida. Então, acaba também trazendo esse sentimento de, poxa vida, será que só comigo acontecem problemas? Quando, na verdade, não, né? Isso é algo do ser humano, é algo que faz parte, e bem como tu disse, o Covid está aí, trouxe para provar isso, assim, né? De que às vezes as coisas não estão ao nosso controle. É normal dar uma surtada nesse ano, Patrícia, assim, as pessoas, mesmo aquelas mais otimistas, aquelas que mais acreditam na melhora e que estão numa contagem regressiva, porque sim, a gente sabe que vai passar, mas é normal nesse ano a gente, de repente, perder um pouco dessa capacidade resiliente que é necessária para viver os desafios da vida diária. Sim. É normal dar uma balançada, assim, né? Imagina, a gente está em setembro, nós estamos nisso desde março, né? Nessa questão de quarentena, enfim, então é um bom período do ano. Muitos foram os planos que foram colocados no pause, né? Imagina as pessoas sem aula, quantas outras questões, né? Então é normal tu se sentir afetado diante dessa situação, mas a grande questão é o equilíbrio, né? É entender que as coisas são complicadas mesmo, de que foge do nosso controle, mas tentar pensar que as coisas vão passar. Então, é nenhum dos opostos, né? Não é fechar os olhos para tudo que está acontecendo e fingir que está tudo bem, que a vida pode voltar ao normal, mas sim entender e equilibrar as duas questões. Também não se trata de perder totalmente o controle, né? Ficar somente mal, pensando somente nas coisas negativas, enfim. Patrícia, como é que a gente identifica que a gente está chegando no limite? No limite, quando as coisas talvez estejam fugindo muito do nosso controle com nós mesmos, assim. Quando a gente mesmo não está conseguindo lidar com as nossas emoções, quando as coisas estão ao extremo, né? Quando está sofrendo demais, quando está sentindo demais, quando os nervos estão muito à flor da pele, né? E também, como a gente está falando da positividade tóxica, observar esse comportamento de tentar achar tudo muito positivo, tudo muito lindo, também é um alarme de excesso, né? Tem uma frase que eu acho que é muito legal, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, entra exatamente nesse ponto, assim. Então, qualquer excesso, ele é negativo, tanto o positivo quanto o negativo, né? Caminhos para sair dessa pandemia com o mínimo de dano emocional, o que tu diria hoje? Como um conselho aí, conselho se fosse bom, né? Mas como uma dica para que a gente consiga manter pelo menos um pouco da nossa saúde mental em equilíbrio e sair dessa experiência com condições de aprendizado e pronto para encarar os próximos desafios que estão por vir, a gente não sabe o que vem por aí, né? Sim, sim. Já é comprovado que os sintomas de ansiedade, depressão tiveram um grande aumento nessa pandemia, né? Nessa quarentena. Então, claro, não posso deixar de enaltecer aqui a importância da terapia, né? Então, procurar por um psicólogo. A gente tem ferramentas aí do atendimento online para quem não se sente confortável ou prefere evitar de sair de casa, né? Então, procurar por terapia, procurar por um auxílio de um psicólogo é de extrema importância. E não é fraqueza procurar por um profissional, né? Tu conseguir dar conta dos teus sentimentos. Muito pelo contrário, né? Eu garanto que as pessoas podem se sentir muito melhor buscando por esse auxílio. E não tem condições, a gente sabe que ainda a rede pública nem sempre consegue contemplar esse tipo de tratamento, a gente sabe também que tem alguns serviços que foram disponibilizados em função até da pandemia, mas quem não tem alcance a isso, o que faz? Uhum. Tem uma ferramenta que eu acho que é bastante interessante para quem tem o hábito da escrita, né, que é tu conseguir colocar em um papel todos aqueles teus sentimentos, porque às vezes os pensamentos eles estão a milhão, né? A gente não consegue separar as situações, separar os pensamentos. Então,
quando tu coloca num papel, fica mais palpável, né? Então, essa é uma forma para caso tu não tenha com quem conversar, né? Tu esteja ali contigo mesmo. Então, é uma maneira de tu conseguir visualizar os teus problemas, os teus pensamentos, e a partir dali tentar separar e pensar em soluções reais, né? Tentar pensar aquilo que está ao teu alcance, né? E tentar separar esses problemas para dar conta deles um de cada vez, né? Indicado dar um tempo nas redes sociais? Sim, sim, isso faz muito bem. Exatamente isso de consumir esse conteúdo positivo demais, né? Até mesmo das notícias ruins também. É bom tu dar um tempo das redes sociais, olhar um pouquinho mais para ti, né? Talvez no final de semana, tenta ficar longe do celular um pouquinho, né? Fazer uma desintoxicação é bem positivo, assim. Agradeço pelas tuas dicas, agradeço pelo tempo que tu dispensou aqui nos trazendo informações e nos auxiliando aí, auxiliando também quem está em casa com algumas orientações para que a gente consiga passar por esse momento um pouco mais difícil, né, com um pouco mais de tranquilidade também. Uhum. Espero que tenha ajudado de alguma forma, né? E estamos todos juntos nessa situação. E vamos passar por ela, se Deus quiser, né, Daniel Nunes? Então fica aqui a dica, não se contamine por esse excesso de positividade, porque dificuldade todos temos e vamos sim superá-las, uma de cada vez.